Nesse vídeo de hoje vamos explicar de maneira mais detalhada sobre as dores na coluna cervical. Vamos mostrar algumas possíveis causas e o que devemos fazer para aliviar e até mesmo se preservar para que não sejamos acometidos por essas dores. Essa dor no pescoço de início súbito, de maneira aguda, é um tipo comum de dor, que na maioria dos casos a dor não está relacionada a uma doença grave ou qualquer tipo de lesão no pescoço. Entretanto, a causa exata para a dor nem sempre é clara. Por isso, é muitas vezes caracterizada como uma cervicalgia inespecífica. Alguns estudos mostram que 2 entre 3 pessoas irão apresentar sintomas de dores cervicais em algum momento de nossas vidas. A maioria das dores cervicais ocorre devido a contraturas ou espasmos musculares, uma má postura ou uso inadequado de tablets e smartphones. A recuperação completa, sem novos sintomas, ocorre na maioria dos casos, e as recomendações médicas habituais sugerem atividade física, evitando repouso excessivo, pois a inércia e o sedentarismo podem intensificar ainda mais as dores. Alguns analgésicos e relaxantes musculares são remédios úteis no alívio sintomático das dores nessa fase inicial. A dor crônica é considerada quando esta persiste por mais de 3 meses. Apesar de lesão crônica no pescoço ser bem rara, é necessário uma avaliação realizada por um médico especialista, o qual poderá diagnosticar e identificar o tratamento mais adequado. E o tratamento da dor crônica é diferente do tratamento da dor aguda, necessitando de intervenções multidisciplinares. Tenho certeza que você deve estar se perguntando nesse momento: o que pode ser uma dor no pescoço? E a resposta inicia mostrando que a coluna vertebral é composta pela coluna cervical, pela coluna torácica e região lombar. E a cervical é a responsável pelo movimento do pescoço, permitindo a movimentação da cabeça em todas as direções. E além disso, são as vértebras cervicais que dão suporte ao crânio e protegem os nervos vitais que conectam o nosso cérebro com o resto do corpo. Os 7 ossos vertebrais da coluna cervical são conectados por discos esponjosos intervertebrais que absorvem impactos e choques mínimos do dia a dia e são suportados por uma rede de músculos e ligamentos. E a medula espinhal passa através de uma espécie de tubo formado pelos ossos. Assim, danos ou deformações em qualquer uma destas estruturas ósseas pode causar dor. Um outro questionamento que possivelmente está pensando agora é: quais são os sintomas da dor no pescoço, da cervicalgia? Então vamos lá, falarei de maneira específica de cada um desses sintomas e iniciaremos falando sobre a síndrome dolorosa miofascial cervical, ou simplesmente conhecido como dor no pescoço. E essa síndrome é uma das causas mais frequentes de dor músculo-esquelética. Afeta músculos, fáscia e o tecido conectivo. E essa dor e a limitação no movimento cervical são os principais sintomas. E as características desta dor é que ela começa no pescoço e se espalha por um ou ambos os ombros, às vezes descendo para o braço ou subindo para a parte de trás da cabeça. Seu pescoço e ombros podem apresentar-se endurecidos ou com contraturas musculares ou rigidez, e as sensações de alfinetadas e agulhadas também são bem comuns. Geralmente não se trata de um sinal muito preocupante, mas esses sintomas devem ser avaliados, pois podem sugerir que o nervo que emerge da sua coluna pode estar preso ou irritado, que geralmente associamos classificamos isso como um pinçamento nervoso. A dor no pescoço, ela pode ser caracterizada se é ou não em resposta a uma lesão e se está correlacionada com quanto tempo a dor pode durar. E dessa maneira, as diferenciamos de dor aguda ou dor crônica. E essa dor aguda geralmente começa como uma resposta imediata a uma lesão aguda, como uma contratura, torcicolo ou uma lesão esportiva, e dura normalmente menos de 4 semanas.
E a dor crônica geralmente começa gradualmente e pode ou não ter uma causa subjacente identificável. A dor é geralmente considerada crônica uma vez que tenha durado pelo menos 3 meses. A dor miofacial é comum e responsável pela maioria dos casos, que podem ocorrer lesões na fáscia, ligamentos e talvez nos músculos também. E as características principais são o início súbito. Essa dor aguda geralmente começa subitamente após um pequeno traumatismo ou ao acordar. Uma limitação de movimento pode ser acompanhada por rigidez, que torna difícil rodar a cabeça e olhar para cima ou para baixo. É um sinal protetor. A dor aguda no pescoço serve como um sinal protetor e como uma parte natural do processo inflamatório de cura. A dor fornece movimentação para descansar e evitar mais danos enquanto o corpo está se curando. Na maioria das pequenas lesões de ligamentos, tendões e músculos do pescoço, geralmente cicatrizam com o tempo, em poucos dias ou semanas, porque estes tecidos moles têm um suprimento bom de sangue para trazer os nutrientes e proteínas necessárias para a cura e recuperação. O tratamento conservador, tratamentos como gelo ou calor, medicamentos, terapia física, liberação miofacial, massagem, inativação de pontos de gatilhos e acupuntura podem ajudar a aliviar as dores durante a recuperação. E falando sobre as características da dor crônica no pescoço, a cervicalgia crônica, podemos dizer que é uma dor secundária a uma outra doença. Ela pode estar relacionada com uma condição médica subjacente, tal como síndrome dolorosa miofacial, doença degenerativa do disco cervical ou uma osteoartrite cervical. Outra característica é a cronificação de uma dor aguda e que, em alguns casos, a dor crônica é uma extensão da dor aguda que persiste muito tempo após a lesão inicial ter cicatrizado. A dor é real e precisa ser tratada. Essa dor crônica pode ser uma ampla gama de características possíveis. Pode ser constante e recorrente, ou vir intermitentemente e progredir gradualmente ao longo do tempo. O diagnóstico nem sempre é fácil. Nem sempre existe correlação entre achados em exames de imagem e os sintomas percebidos pela pessoa. A dor crônica dificulta a participação nas atividades da vida cotidiana, tais como encontros sociais, trabalho produtivo ou estudo e participação esportiva. Com o tempo, essas perdas podem levar a sentimentos de isolamento social e de qualidade de vida diminuída. E relembrando sobre alguns tipos e causas de dores no pescoço, podemos incluir essa dor cervical inespecífica. Este é o tipo mais comum, sendo também conhecido como cervicalgia simples ou mecânica. Muitas vezes, a origem da dor ou causa exata não é conhecida, podendo incluir pequenas tensões e distensões de músculos ou ligamentos no pescoço. A má postura também pode ser um fator contribuinte em alguns casos. Por exemplo, dor cervical é mais comum em pessoas que passam muito do seu dia de trabalho em uma mesa com uma postura inadequada de flexão cervical. A síndrome dolorosa miofacial é causa comum de dor na região cervical, devido a sobrecargas ou desuso da musculatura cervical e ao redor do pescoço, como a cintura escapular. Nesta patologia, são formadas bandas tensas musculares, onde pontos de gatilho miofaciais, uns nós musculares, podem gerar dor ao toque, ou mesmo dor espontânea, que podem até irradiar para os braços. Casos mais raros podem até resultar em dor irradiada para a cabeça, mimetizando uma cefaleia cervicogênica, uma cefaleia tensional. O efeito chicote pode gerar rigidez importante, principalmente quando decorre de um acidente envolvendo um veículo. Ele pode causar uma dor crônica no pescoço, dependendo do grau de lesão e impacto. O torcicolo é também conhecido como pescoço travado ou pescoço dolorido.
Pode surgir subitamente após uma noite mal dormida, pequenos traumatismos agudos ou espasmos musculares. O torcicolo é uma condição na qual a cabeça fica torta para um lado e é muito doloroso mover a cabeça lateralmente. Muitas vezes não se sabe a causa do torcicolo primário aguda. No entanto, pode ser devido a uma menor tensão ou aumento da contratura ou espasmo de um músculo ou ligamento na região cervical, como os músculos do trapézio, esternocleidomastoide e os esplênios da cabeça e pescoço. Alguns casos podem ser devido a determinados músculos do pescoço serem expostos ao frio por períodos excessivos, gerando um microespasmo muscular local. É comum as pessoas irem para a cama se sentindo bem e acordarem na manhã seguinte com uma crise de torcicolo aguda. A dor geralmente melhora sem qualquer tratamento após alguns dias. É importante procurar um médico em casos de limitações de movimentos importantes ou em casos que a dor persista por semanas. Desgaste dos discos entre as vértebras e os ossos da coluna vertebral é uma causa comum para dores cervicais persistentes ou recorrentes nas pessoas idosas. Isso é também conhecido como espondilose cervical. No entanto, estudos de ressonância magnética mostram que a maioria das pessoas acima de 50 anos tem algum grau de degeneração, uma espondilose, sem necessariamente apresentar qualquer tipo de dor. A radiculopatia cervical, quando a raiz de um nervo cervical é pressionada ou danificada. Assim como a cervicalgia, existem sintomas específicos, tais como a perda de sensação, a dormência, dor em padrão de alfinetada ou agulhada, dor em choque e fraqueza em parte de um braço, como dificuldade para levantar o braço ou perda de agilidade e destreza nas mãos e dedos. Esses outros sintomas que acabamos de relacionar, eles podem inclusive serem queixas principais em vez de dor. E as causas mais comuns de uma radiculopatia são a espondilose cervical e um prolapso discal. Um prolapso discal é às vezes chamado de uma hérnia de disco. O que acontece é que a parte da área mais macia interna do disco projeta-se para fora, através da parte mais externa do disco, pressionando o nervo que passa por fora da vértebra. Passa fora da vértebra, na verdade, né? Resultando nos sintomas de parestesias e dor. A maioria dos casos necessita de tratamento clínico, com a recuperação completa em até poucas semanas. E o tratamento conservador inclui medicamentos sintomáticos, fisioterapia e exercícios. Será então que preciso de fazer exames para diagnosticar a minha cervicalgia? Então, respondendo, os exames são complementares, devendo ser solicitados em casos de dúvidas diagnósticas e sinais de bandeira vermelha, ou em casos de dor recorrente ou persistente. Mas, Bernardo, o que são essas bandeiras vermelhas? A gente conhece como red flags. As bandeiras vermelhas são alertas para uma avaliação mais detalhada. É quando você deveria se preocupar. Portanto, é preciso ter atenção quando os sintomas envolvem dormência, fraqueza ou sensação de agulhadas e alfinetadas persistentes no braço. Quando existe mal-estar, perda de peso ou febre. Quando existe também uma piora da dor, ao invés de melhorar em alguns dias ou semanas. Quando os ossos do pescoço, em vez de músculos de cada lado, estão muito sensíveis. Há outros problemas médicos, quando existem outros problemas médicos, como um histórico de um acidente recente, um câncer ou uma artrite reumatoide. Quando a dor surge após um trauma ou queda com batida de cabeça. E também quando há perda de força ou coordenação nos braços ou pernas. Nestes casos, em todos esses casos que a gente relacionou agora, é importante a avaliação de um médico especializado em dor. Um exame de raio-x também pode ser muito útil na avaliação do alinhamento vertebral para a avaliação dos esteófitos e lesões degenerativas como osteoartrose. Já a tomografia computadorizada combina diversas imagens radiográficas para produzir imagens de estruturas internas cervicais,
Como faz uso de radiação ionizante, a mesma do raio-x, e não é recomendada para gestantes. Ela avalia traumas e tumores e cistos vertebrais. Já a ressonância magnética é um exame não invasivo que se utiliza de eletromagnetismos para obter imagens em alta definição de estruturas internas, gerando imagens tridimensionais. Ele pode ser utilizado para avaliação de estenoses, uma degeneração discal, hérnia de disco e outras causas de compressão, como também os tumores. Utilizado em casos agudos ou crônicos. Já a eletroneuromiografia é um exame diagnóstico de transtornos neuromusculares, estudando o nervo desde a saída da medula ou cérebro e seu caminho até nos músculos. Útil no diagnóstico diferencial de cervicobraquialgias, ou seja, em situações em que a dor cervical gera dor irradiada nos braços e ela avalia neurônios sensitivos e motores. E os exames laboratoriais que podem ser solicitados para uma avaliação e excluir outras causas de dores recorrentes no pescoço, como doenças inflamatórias e doenças infecciosas. Embora a dor no pescoço possa ser bastante debilitante e dolorosa, essas dicas que irei falar agora podem ser suficientes para ajudar e aliviar os sintomas. E sempre orientamos nossos alunos para que ele possa mexer o pescoço, ele mexa seu pescoço gentilmente em todas as direções e que de poucas em poucas horas vá tentando aumentar a variação de movimentos gradualmente. Pedimos também para que ele evite permanecer sentado por tempo prolongado e que procure manter as atividades diárias normais conforme for possível. Alguns medicamentos analgésicos anti-inflamatórios, como paracetamol, ou anti-inflamatórios analgésicos, como o ibuprofeno, que também são disponíveis em formulação tópica, também podem ajudar. Além disso, o seu médico pode recomendar alguns relaxantes musculares, se houver frequentes espasmos musculares. Compressa quente, uma bolsa de água quente ou elétrica, feita sobre os músculos da região, também podem ajudar no relaxamento da musculatura cervical, facilitando alongamentos e diminuindo a inflamação local. O movimento fica facilitado e o calor ajuda na analgesia local. E em caso de torcicolo ou dor miofascial, técnicas de liberação miofascial e massagem aliviam a mobilizar o tecido conjuntivo e muscular local, diminuindo a banda tensa e dor local. Mas afinal, e para evitar a dor no pescoço, o que podemos fazer? E o que não devemos fazer? A flexão do pescoço durante o uso de celular e tablet pode afetar a coluna cervical e causar lesões no disco intervertebral cervical. Você não pode sempre evitar a dor no pescoço, mas simples precauções do dia a dia podem reduzir o risco do sofrimento. Nós já falamos em outros vídeos algumas dicas, mas eu vou repetir agora para você. O que podemos fazer então? Vire a cadeira diretamente para o computador e ajuste a sua cadeira para que a tela esteja ao nível dos olhos, sempre ao nível dos olhos. Tente alongar-se regularmente, principalmente quando o posto de trabalho é apenas mesa e cadeira. Ao dirigir longas distâncias, recomenda-se parar e alongar-se, diminuindo a tensão da cervical e músculos relacionados. Mantenha sua cabeça para trás sobre a coluna, em vez de debruçado para frente. Considere praticar atividades do Pilates. Esta modalidade promove um equilíbrio e melhora a postura. E o que não fazer ou o que devemos evitar? Inicialmente, dormir de barriga para baixo, se possível, durma de costas. Usar um travesseiro muito firme ou alto. Ele deverá apoiar a curva natural do pescoço ou ombros para cima. Manusear dispositivos eletrônicos, telefones, tablets, com a cabeça para baixo. Utilize, portanto, seu telefone sob o queixo, levantando seus ombros e levantando seus ombros para cima. A inclinação exagerada e sustentada, principalmente se houver desequilíbrio muscular por sedentarismo,
pode predispor a lesões cervicais. E o método do programa Viva Mais Você, ele será muito eficaz para o tratamento desses sintomas. Nessa parte do vídeo, nós vamos apresentar algumas dicas de exercícios para você adaptar e realizar na sua casa mesmo, certo? Então vamos aos exercícios. Olá, no vídeo de hoje a gente vai estar passando para vocês uma série super fácil, muito prática, certo? Muito fácil de fazer, que você pode estar repetindo no seu dia a dia, sempre após que você retornar de um dia de trabalho ou antes de ir para o trabalho também, que vai te proporcionar um relaxamento nessa musculatura do pescoço, dos ombros, das costas, ok? Então a gente pode estar repetindo essa série todos os dias sem nenhum problema, ok? A gente vai iniciar nossa série hoje fazendo os movimentos do seguinte: você vai posicionar, relaxa seus braços ao lado, nas suas pernas na frente, certo? Só vai executar movimentos de rotação da sua cabeça de maneira lateral, ok? Então eu posso rotação lateralmente e volto ao centro. Não esqueça de executar a respiração. Então, tá na posição inicial, inspira pelo nariz, solta pela boca. Retorna à posição inicial, puxa o ar, tira para o outro lado, soltando o ar, certo? Você pode repetir esse movimento 4, 5 vezes para cada lado. Após isso, o que você vai fazer? Você vai fazer um movimento de semicírculo com a sua cabeça, sempre passando o seu queixo próximo do seu corpo, próximo do seu peito, do seu tronco, ok? Então, ó, abaixo meu queixo nessa posição inicial, puxo o ar, giro, solto o ar, volta, puxando o ar, solta o ar para o outro lado. Ok? Retornei à posição inicial. Agora eu vou fazer um movimento de rotação do meu tronco, da minha cabeça, sem abaixar meu queixo. Então, eu simplesmente vou fazer um movimento de rotação, de semicírculo, nessa posição aqui, ó. Gira e volta à posição, sem deixar a cabeça despencar para trás, ok? Então, ó, queixo aqui no ombro, próximo do meu corpo e volto à posição anatômica. Faço a mesma coisa para o outro lado. Gira e sobe, volta à posição inicial, ok? Não precisa deixar a cabeça despencar para trás. É na posição inicial, queixo no peito, rotaciona e volto à posição normal, inicial, ok? Pode fazer também 5 vezes para cada lado, sem problema, ok? Então vamos lá. O próximo movimento que você vai fazer, você vai se manter na posição sentado, você vai fazer um giro, vai pesar sua cabeça, vai inclinar sua cabeça para frente, certo? Após o movimento, quando você elevar seu tronco, você faz uma rotação lateral. Então, ó, vou à frente, retornei, giro para o lado direito. Vou à frente, retornei, giro para o lado esquerdo. Ok? Também a gente vai estar fazendo isso 5 vezes para cada lado. Sempre puxando o ar pelo nariz e sempre soltando o ar pela boca. No próximo movimento, você vai apoiar suas 2 mãos na sua cabeça e vai tensionar sua cabeça à frente. Faz uma pressãozinha aqui na cabeça, puxando sua cabeça para frente. Quando retornar, entrelaça os dedos e estica lá em cima, faz um alongamento. Retorna, pressiona novamente. Não esqueça de respirar, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Voltei, entrelaça lá em cima. Posso fazer novamente. Agora, só que agora eu vou apoiar suas mãos na cabeça e você vai inclinar seu tronco um pouco à frente, certo? Vai dobrar um pouquinho, vai acentuar a curvatura da sua coluna. Então, ó, queixo no peito, pressionei, projeta o tronco à frente. Volta, desenrolando o tronco, levantando a cabeça, ok? Você vai fazer esse movimento também 4 a 5 vezes, certo? No próximo movimento, você vai apoiar sua mão esquerda
próximo da orelha direita e vai tracionar sua cabeça de maneira lateral, certo? Tenta manter sua coluna alinhada e executa a respiração. Volto devagar, certo? E faça o mesmo movimento para o outro lado. Não esqueça de respirar, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e retorna, certo? No próximo movimento, você vai apoiar suas duas mãos no queixo. Agora sim, você vai direcionar sua cabeça para trás. Então, empurra o queixo para cima e volta. Quando retornar, entrelaça os dedos e estica lá em cima. Voltei. E novamente movimento, apoia a mão no queixo, empurra a cabeça para trás. Retorno, entrelaça os dedos e estica lá em cima. Volto. Eu vou apoiar agora a minha mão esquerda, na minha mão direita, no meu joelho esquerdo. Então, ó, eu posiciono nessa forma, certo? Apoiei minha mão direita no meu joelho esquerdo, eu vou rotacionar minha cabeça para o lado da minha mão que está apoiada. Então, eu giro minha cabeça para o lado direito. Se eu não conseguir manter minha coluna alinhada nessa posição, eu posso apoiar a mão aqui atrás, certo? Para manter o equilíbrio do corpo. Girou. Volta devagar a cabeça, volta o tronco. Faço a mesma coisa do outro lado. Então, apoio a mão esquerda no joelho direito, certo? Apoio a mão atrás e giro minha cabeça para o lado esquerdo. Retorna a cabeça, retorna o tronco. Isso. Não esqueça sempre, durante o movimento, estar sempre executando a respiração. Sempre puxando o ar pelo nariz, sempre soltando o ar pela boca. Uma respiração profunda o tempo todo, certo? O próximo movimento, você vai agora projetar seu tronco à frente, o máximo que você conseguir. Então, ó, relaxei as mãos aqui no chão à frente, projeto o tronco à frente, vou caminhando com as mãos. O máximo que você conseguir, volta. Quando retorna, alinha a postura, enche o peito de ar. Respira, vai à frente novamente. Solta o ar, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. E volto. Mais uma vez. Retorno à posição inicial. Você também pode estar repetindo esse movimento de 4 a 5 vezes, ok? Mais uma. Puxa o ar, certa postura, alinha. Isso. Nós vamos repetir agora aquela posição inicial do movimento que nós já fizemos. Apoia sua mão direita no seu joelho esquerdo, só que agora, ao invés de rotacionar a cabeça lateral, a gente vai inclinar a cabeça lateralmente. Então, você inclina a cabeça lateral, certo? Mantém a mão apoiada. Pode contar 10 segundos, retorna à posição inicial, volto, troco o lado. Beleza? Retornei, voltei à posição inicial. Agora vamos fazer o movimento da respiração, certo? Então, aliado à respiração, sempre que você soltar o ar, você vai projetar seu tronco à frente. Então, estou parado, puxo o ar pelo nariz, solto à frente, retorno, puxo o ar, alinha a postura, ok? Você também vai repetir esse movimento durante 4 repetições, 5 repetições, até nada mais do que isso, ok? Nosso próximo movimento, o que nós vamos fazer? São movimentos de elevação do ombro. Você pode iniciar fazendo esse movimento de maneira alternada, eleva o ombro direito, puxa o ar, volta, relaxa, o esquerdo,
Após isso, você vai estar fazendo esse movimento de maneira simultânea. Então, ó, relaxa os braços à frente, só os ombros movimentam para cima. Volta, relaxando. Sempre mantendo essa coluna alinhada. Isso. Mais uma vez. Ok? Agora você vai fazer movimentos de rotação desses ombros para frente. Então, ó, eu abro o peito, jogo meu ombro lá atrás, vou lá em cima e vou à frente. Então, ó, coluna alinhada, certo? Acerta a postura, relaxa os braços. Então, ó, puxo o ar, ombro atrás, vou lá em cima, solto o ar. Mais uma vez, vou lá atrás. Você vai estar fazendo esse movimento 10 vezes, essa rotação dos ombros para frente, e após você vai fazer 10 vezes para trás, ok? Nosso próximo movimento, muito próximo já de finalizar nossa série, nós vamos esticar nossas duas pernas à frente, ok? A coluna alinhada o máximo que você conseguir. Você vai flexionar seu joelho direito, passando a perna por cima da perna esquerda, certo? Sua mão esquerda agora, você vai posicionar aqui na mão, no joelho direito e vai rotacionar seu tronco para trás. Sempre rotaciona o tronco para o lado da perna que está flexionada. Retornei, volto, troco de perna, apoiei, mantém a perna direita, apoio na mão direita aqui no joelho esquerdo e rotaciono para o outro lado. Não esqueça de respirar, não esqueça de projetar seu tronco todo para trás, certo? Vira a cabeça lá para trás, volta, mantém, estica a perna à frente, certo? Agora você vai nessa posição de borboleta, onde você vai flexionar seus dois joelhos, mantém os pés próximos, você vai relaxar seu tronco à frente. Então, sustento nessa posição durante 15 segundos, respirando e retorno à posição sentado, ok? E dessa forma a gente finaliza a nossa série, a gente finaliza nosso treino de hoje, certo? Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, aciona o sininho lá do nosso canal do YouTube, para que o YouTube possa estar enviando esse vídeo para mais pessoas, certo? E sempre você vai receber essa notificação do YouTube, sempre que a gente postar vídeos novos. Todos os dias nós vamos estar postando vídeos novos, com séries novas, para exercícios, para aliviar essa tensão nos ombros, essa tensão no pescoço, nos ombros, você que sente dores na lombar também. Todos os dias a gente vai estar postando vídeos, sempre para estar te ajudando, ok? Então, ó, curta nossas páginas no Facebook e no Instagram também, programa Viva Mais Você, certo? Te vejo na próxima vez, no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.